Olá, boa noite a todos. Começando mais uma live do projeto Empreendedorismo e Inovação. Vamos lá, hoje vamos falar de um tema bastante relevante, né? Encerrando a live, as lives desse mês, né? Falamos de diversos assuntos aí e hoje vamos começar falando sobre foco e motivação nos negócios. Qual a importância do foco e motivação nos negócios? Vamos começar a chamar o pessoal aí para a gente conversar um pouquinho sobre isso. É importante ter foco e motivação no negócio? Com certeza, né? Faz parte aí da rotina do nosso negócio, né? Bem-vinda, Márcia, bem-vinda. Vamos falar hoje bastante, né? Sobre foco e motivação. O que é necessário a gente entender sobre foco e motivação? Eu separei hoje os dois assuntos para a gente falar de uma maneira distinta e no final nós vamos juntar os dois aspectos dentro do empreendedorismo. Então eu vou dividir a nossa live em duas partes. Na primeira parte eu vou falar muito sobre foco. O que é foco? O que representa o foco no negócio? E a segunda parte nós vamos falar sobre motivação. O que é então a motivação no negócio, tá? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: o que é foco? Quando vem a palavra foco para nós, o que nos remete? Qual é a lembrança que nos remete o foco? É ter insistência, persistência, é focar em algo, é buscar algo diferente, né? O que é o foco, né? E aí eu pude perceber que dentro do negócio, dentro do empreendimento, a gente precisa pensar no foco levando em consideração 4 coisas inicialmente. Primeira, o sonho. O que é o sonho? É aquilo que você enxerga, aquilo que você quer. Qual é a tua visão do teu negócio, né? O que você quer alcançar? Boa noite, Flavinha, tudo bem? Seja bem-vinda. O que é o sonho? O que você pensa do seu negócio? O que você quer alcançar no seu negócio? O que você imagina no seu negócio? Segundo, qual é a visão que você tem dele? Como você vê o seu negócio? Ele é algo relevante? Qual o significado para você do seu negócio? O objetivo também faz parte. Qual é o seu objetivo? O que você quer alcançar no seu negócio, né? O que você quer buscar no seu negócio? Aonde você quer chegar? E o quarto seria a ação. Então, eu já sonhei, eu já visualizei o que eu quero, eu já tracei os meus objetivos e agora eu vou partir para a ação. O que é ação? É viver a ação, é viver o negócio, é criar a rotina no negócio. Aí eu já estou passando para ação. Então, no foco, relembrando, nós vamos ter que analisar 4 aspectos. Primeiro, o sonho. Segundo, a visão. Terceiro, objetivos. E quarto, a ação. Ok? Bom, muito bem. Quando eu, enquanto foco, eu enxergo tudo isso e vou, então, passar isso para o meu negócio, então eu vou colocar na prática tudo isso que eu imaginei. Vou colocar na prática tudo o que eu planejei. Muito bem. Onde é que ocorre o foco quando nós estamos falando de negócios? Em que momento dentro do empreendimento nós enxergamos o foco? Em que momento nós temos que vivenciar e agir buscando o foco no nosso negócio? Muito bem. Quando eu consigo, então, conectar esses 4 aspectos. Quando eu consigo trazer o meu sonho, quando eu consigo ver o meu sonho, e aí eu consigo traçar
certas perspectivas dentro desse meu sonho e dentro desse meu negócio, ok? Terceiro, quando eu coloco o objetivo fundamental dentro do meu negócio, o que eu quero, tá? E quando eu passo isso para ação, quando eu começo a agir, ok? Muito bem. Quando eu consigo colocar esses 4 aspectos em pauta, aí sim eu consigo avançar e chegar no foco, ok? Muito bem. Existem várias formas desse foco se tornar mais efetivo. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Dele se tornar mais efetivo. De que maneira eu posso colocar esse foco de uma maneira mais efetiva? O que eu devo enxergar? Primeiro, eu preciso olhar para o meu negócio. O que é o meu negócio? O que eu vejo no meu negócio? Se eu vejo uma representação de uma empresa, eu sou um vendedor. Se eu sou uma pessoa que eu tenho uma loja, por exemplo, de suplementos alimentares. Se eu sou uma pessoa que tem uma loja de um pet shop. Se eu tenho uma doceria, o que é o meu negócio? Eu tenho que olhar para ele, focar nele, ok? Segundo, vivendo e praticando o planejamento. Lembra lá que nós falamos de um dos aspectos que é o objetivo? O objetivo nada mais é do que você buscar e traçar aquilo que você quer. E onde eu faço isso? Dentro do meu planejamento. Dentro do meu planejamento. Eu tenho que considerar a parte estratégica, a tática e a operacional. A estratégica é aquela parte do meu planejamento onde eu enxergo, onde eu vou traçar os meus objetivos. A parte tática do meu planejamento é quais os recursos que eu vou utilizar para aquilo que eu tracei na minha estratégia, ok? Então, software, marketing, pessoal, quem vai trabalhar, isso tudo faz parte da minha tática. O próprio nome já diz, é a parte tática, como eu vou operacionalizar todo o meu negócio. E por último, o operacional em si, que eu chamo muitas vezes da mão na massa, né? É onde eu vou efetivamente viver o meu negócio na plenitude, tá? Muito bem, depois que eu estou vendo o que eu tenho que fazer? Logo a seguir, quando eu conseguir determinar todas as fases do meu negócio, eu vou então avaliar todas as etapas. Então eu avalio as etapas de que forma? Desde o meu fornecedor até a entrega do meu produto e o feedback com o meu cliente, ok? Muito bem. Aqui na nossa live, por exemplo, eu tenho a Márcia, né? A Márcia, ela tem uma loja de produtos naturais. Então, ela tem chá, ela tem um monte de coisa lá, não é, Márcia? E lá no negócio dela, ela tem vários fornecedores de acordo com o produto que ela está vendendo, ok? Ela pode ter mais de um produto, um mesmo fornecedor ou não. O que ela faz? O que ela deve fazer? Ela olha para esse fornecedor e analisa o que ele traz para ela. Quais as vantagens, desde o preço até a qualidade do produto e vice-versa, ok? Ela está olhando para o negócio dela. E aí ela vai vivenciar essa parte. De que forma? Coloquei o produto para vender. Teve boa saída? Não teve? Esse daqui teve mais? Esse daqui tem uma embalagem diferenciada? Esse daqui me chamou mais atenção? De que forma eu vou trabalhar este produto? De que maneira eu vou trabalhar este produto? Talvez eu tenha que fazer com que um produto seja o meu carro-chefe. Eu não sei qual a tática que eu vou usar, mas eu tenho que olhar todos os procedimentos. Então, eu escolhi o fornecedor, eu vou colocar esse produto para vender, depois eu vou enxergar como é que ele foi recebido pelo cliente, tá? E se não deu certo, o que eu tenho que fazer? Troco o meu fornecedor, troco um produto, eu coloco algo diferenciado. Tudo isso faz parte do meu processo de estar vivendo o meu planejamento. Então,
prática isso. Então, eu tenho que olhar sempre para isso. O empreendedor, então, ele tem que estar atento às fases, ao desenvolvimento dentro do seu produto ou serviço dentro do negócio, ok? Outra coisa, dizendo, e eu acho que a frase que eu vou falar, às vezes ela é difícil para o empreendedor, mas ele deveria tomar isso como uma certa verdade, tá? Muitas vezes nós temos que dizer mais não e pouco sim. O que quer dizer isso, Márcia? Quer dizer que muitas vezes você tem que dizer o sim para poucas coisas que são relevantes, ok? Se você coloca não para muitas coisas, você já está selecionando aquilo que realmente é importante para o seu negócio. Lembra quando nós falamos de gestão do tempo, falamos sobre a constância? É a mesma coisa. Dizer sim para as coisas que realmente são. Não adianta, por exemplo, você ter lá um produto que você está vendo que está com pouca saída, ou ele vem numa embalagem que não é legal, ou você está oferecendo um serviço que não está trazendo aquilo que o cliente precisa, tá? O que ele está buscando, tá? O que você tem que fazer? Você tem que dizer não para algumas coisas. Não para onde? Para a tática que eu estou usando. Para que eu estou utilizando isso? Será que isso realmente está sendo relevante para o meu negócio? Network. Onde eu preciso enfatizar mais o network? Onde eu preciso estar mais perto do network? Que network diferente eu tenho que fazer? Tá? Isso tudo ainda é foco. Por que eu chamo isso de foco? Porque você está mudando, você está colocando uma diretriz, você está colocando um modo de pensar no seu negócio, você está tomando um rumo no seu negócio. E aí, com isso, você vai afunilando, tornando-se seletivo, você consegue focar melhor no seu negócio, ok? Seja bem-vindo aí, seja bem-vindo. Helena Correira. Muito bem, seja bem-vindo. Vamos lá. Outra coisa. Às vezes, a gente tá e, digamos assim, a gente não se atém aos detalhes. Já pensaram nisso? Às vezes, o empreendedor, ele fica tão tumultuado com todos os procedimentos que ele está fazendo dentro do negócio dele, e às vezes ele tem uma dificuldade muito grande em delegar, ok? E ele não consegue se ater aos detalhes do próprio negócio. Ele não consegue enxergar o próprio negócio. O que tem de diferente? O que eu estou oferecendo diferente? Qual é a realidade do meu negócio para ser mais competitivo, ok? Então, ele esquece os detalhes. Ele muitas vezes, e não digo que seja um detalhe, mas existem alguns empreendedores que enxergam assim, buscar o feedback, por exemplo, do cliente. Ele se preocupa apenas em vender, apenas em mostrar, apenas em exibir e ter o lucro, mas ele não tem a volta. Ele não tem aquilo que realmente é a referência para saber se ele deve continuar, mudar ou realmente fechar o negócio, ok? Então, é importante se ater aos detalhes do próprio negócio. Outra coisa, divulgar o seu negócio. De que forma eu vou divulgar o seu negócio? Hoje, com a pandemia, a gente percebe que as estratégias e táticas para mudar tudo isso, elas estão se tornando muito diversificadas. Hoje a inovação é muito grande, hoje as referências se tornaram grandes, digamos assim, os pontos de vista hoje do próprio consumidor mudaram, né? Amanda, minha querida, seja bem-vinda. O que a gente, hoje eu entendo que o empreendedor tem que olhar. Ele tem que ter um olhar ao mesmo tempo crítico, ao mesmo tempo bastante observador
e principalmente focado naquilo que realmente é importante, dentro daquilo que ele pensou, dentro daquilo que ele sonhou, dentro daquilo que ele planejou. Isso é muito importante, muito importante. Por quê? Hoje a gente percebe uma mudança da visão do próprio consumidor, né? O consumidor hoje, com tudo isso, já um ano e meio de pandemia, muita coisa mudou. Então, a gente percebe mudança no mercado, a gente percebe a mudança na própria estrutura logística das grandes empresas, a gente percebe mudanças no setor público, em atendimento ao público, ao contribuinte, o próprio negócio não é diferente. Então, como eu vou divulgar o meu negócio? E aí, nós tivemos aqui uma live com uma especialista em marketing que falou muito sobre isso, a Aninha, né? A Aninha falou muito sobre essa perspectiva do marketing, que as pessoas têm que o marketing é só fazer propaganda, e não é. Ele é um conjunto de coisas, é uma série de etapas que o empreendedor precisa e deve aprender, tá? Eu não estou querendo dizer aqui que você, empreendedor, tem que ser expert em marketing, mas você precisa entender como você vai vender o seu produto ou serviço. Você tem que enxergar o seu produto e serviço. Isso é muito importante. Outra coisa, hoje, com essa divulgação muito grande da internet, uma série de outros recursos e outras ferramentas, a comunicação hoje, ela é muito importante. Você precisa estabelecer um canal de comunicação com o seu cliente. Lembre-se, é muito relevante que o empreendedor tenha em mente a fidelização. Qual é a importância da fidelização? Eu já conversei com muita gente sobre isso e às vezes surge a dúvida como fidelizar o seu cliente. E eu entendo que uma das formas é você manter o seu cliente perto de você, não pela insistência, mas pela a forma como você apresenta o seu produto de maneira responsável. Outro dia fizeram a seguinte pergunta para mim. Márcia, quantas vezes eu tenho que divulgar o meu produto? Quantas vezes eu tenho que exibir o meu produto? E hoje a gente vê muita gente vendendo por WhatsApp, né, que são ferramentas da mídia social que permitem esse tipo de prática, tá? Ah, mas quantas vezes eu tenho que fazer? Bom, olha, qual é a minha opinião? Se você tem um produto, e você, é uma sugestão, tá? Foque em um produto que você entende que daquela semana é o seu carro-chefe. Trabalhe aquele produto. Coloque as características. Ele quer buscar algo consciente. Então, ele precisa e busca informações para isso, ok? Então, o que acontece? Muitas vezes, o consumidor, ele quer comprar algo de uma maneira segura. Ele quer levar para casa, para família dele, algo seguro. Então, pegue um produto ou um serviço que você vai oferecer e coloque ele em exposição naquela semana. Mostre as qualidades, as vantagens, quem adquirir, o que ele vai ter. Faça promoção, busque uma forma de colocar o seu produto no mercado que ele seja interessante. Porque hoje as pessoas, elas têm desenvolvido mais o senso da visão. Aquilo que a gente vê chama mais atenção do que muitas vezes aquilo que você possa falar. Lógico que dependendo daquilo que você está desenvolvendo, seja um produto ou serviço, você precisa falar, mostrar, exibir. Então junte os dois. Coloque a imagem e coloque junto
a perspectiva da fala. Isso é muito legal, isso é muito importante. Então, olhar para o negócio e ver o seu público dessa maneira é o que pode fazer realmente toda a diferença, tá bom? Muito bem. Além desse canal de comunicação que eu coloquei, é muito importante você enxergar o público e o seu cliente. Quem que você está querendo atingir? E aí, para fechar o bloco foco. O que é o foco, então? É a reunião de tudo isso. É dentro do seu planejamento, o que você vai focar? O que você vai ressaltar dentro do seu negócio? O que o seu negócio vai ser mais relevante do que o seu concorrente? O que você vai fazer de diferente? O que você vai colocar de diferente? Então, na verdade, o empreendedor que ele tem foco, ele sabe exatamente aonde ele deve começar e aonde ele quer chegar. Isso é importante. Saber aonde ele começa e aonde ele pretende estar daqui a algum tempo. Essa perspectiva e esse planejamento futuro, ele é importante, mas ele também precisa trabalhar o presente, tá? Então, para o foco, então, para a gente fechar esse bloco do foco, então nós temos que considerar, então, os 4 pontos: sonho, visão, objetivo e ação. Quando nós conseguimos colocar essas 4 perspectivas dentro do nosso negócio, sem que haja distração no nosso negócio, aí sim, nós podemos colocar que nós estamos exercendo foco no negócio, ok? Vamos lá, vamos começar a segunda parte da live. Segunda parte da live, motivação. Esse é um tema bastante agradável da gente buscar, né? Quando a gente pensa em motivação, eu gosto sempre de pensar naquilo que me dá prazer em fazer, naquilo que eu me sinto feliz em fazer. Tudo aquilo que me deixa tranquila, feliz, me motiva a continuar. O que te move a continuar? O que te move a fazer? O que te move a agir? E isso é que é importante para o empreendedor. Eu gosto sempre, eu até anotei aqui algumas perguntas que eu acho todo empreendedor deveria fazer, né? A primeira delas: o que te move no seu negócio? O que faz você? O que faz você? O que te faz levantar da cama e imaginar, não, o meu negócio ele vai dar certo por causa disso, 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 porque ele tem isso, isso e isso. O que te motiva? Uma outra pergunta: no que de fato você acredita? O que o seu negócio é diferente? O que faz ele mudar dentro de você? É aquilo que eu sempre coloco, que o empreendedor, ele deve vestir a camisa. Ele deve vestir a camisa do seu negócio. Ele deve olhar para o seu negócio de uma maneira diferente. Outra coisa, quando você estiver olhando para isso, a venda de R$1 me motiva. Muito bem, Marco, é isso mesmo. Certíssimo. Tudo é uma questão de motivação. É aquilo que faz você sem digamos assim, sem questionar. Ele faz parte, ele está incorporado na tua vida. Isso é a motivação. Essa é a realidade que você tem que viver no seu negócio. Outra coisa, quais são as suas habilidades dentro do seu negócio? Lembra que a gente falou sobre isso? Quando a gente pensa no nosso negócio, a gente tem sempre que analisar a ideia e a oportunidade, eu já falei sobre isso. Mas além disso, você tem que realmente enxergar a sua habilidade. O que de fato você tem de destaque em você? E aí, novamente, voltamos a uma das lives que nós falamos sobre isso, né? Conhecer a si próprio, né? Estar focado em si. Conhecer as suas limitações. O que você realmente, de fato, pode ir além, né? Até onde você pode ir? Qual a habilidade que você tem
que ela vai tornar o seu negócio extraordinário. Quando você conhece e identifica a sua habilidade, pode fazer toda a diferença. Muito bem. O que de fato motiva o seu negócio? Você precisa trabalhar com alguém para se sentir motivado ou você consegue desenvolver sozinho o seu negócio? Isso é muito importante. E às vezes a sociedade ela é um motivador. Você encontra muitas vezes um parceiro ou você encontra um sócio de fato que ele tem um diferencial que você não tem. Então, muitas vezes um pode motivar o outro. Então, pode ser uma perspectiva sim de motivação, mas você precisa identificar se você de fato consegue ganhar essa motivação só ou com alguém. Isso é muito importante, tá? Outras coisas que a gente pode considerar dentro da motivação. Os serviços e produtos que você comercializa, eles vão fazer diferença na vida de alguém? Vai ser algo que vai trazer benefício para alguém? O desafio deve ser um motivador, exatamente, Marco. Quando você se desafia até para descobrir as próprias habilidades, você leva isso para o negócio. Isso é muito importante, tá? Então, o que de fato o seu produto vai mudar na vida de alguém? Qual é a diferença que ele vai fazer na vida de alguém? Ele vai trazer um benefício físico? Ele vai trazer mental? O que ele vai fazer? Ele vai trazer um benefício no próprio negócio da pessoa, dependendo daquilo que você está oferecendo. Ele vai tornar o próprio negócio de uma outra pessoa muito mais enriquecedor. Tá aí, é algo para se pensar, tá? Muitas vezes, o empreendedor, ele não tem consciência da sua responsabilidade. E, mais ainda, da sua autorresponsabilidade. Quando você abre um negócio, você não tem um compromisso só com você. Você tem compromisso com as pessoas. Você está oferecendo um produto ou um serviço para alguém. Então, você não está envolvido nesse contexto só. Você está envolvendo outras pessoas, tá? É a mesma coisa de eu pensar que eu vou abrir um restaurante. Então, eu vou lidar com produtos perecíveis, produtos que têm data de validade, ok? E aí, o que acontece? Eu preciso estar atento à validade desses produtos. De que forma eu vou comercializar? De que forma que eu vou preparar? De que forma que eu vou colocar esse produto para ser vendido, ok? E aí, eu estou pensando em quem? Uma terceira, o meu consumidor vai consumir isso. Ele vai fazer uso do meu produto. E aí? Eu vou colocar para ele produtos que estão vencidos? Então, eu tenho que estar atento. Então, isso também é autorresponsabilidade. Então, no teu negócio, você tem que olhar para você e para o outro. Para quem você está direcionado o seu produto ou o seu serviço. Isso é muito importante. Então, o empreendedor precisa desenvolver essa parte da autorresponsabilidade. Enxergar também os seus pontos fortes e fracos. Como empreendedor e, ao mesmo tempo, o seu produto e o seu serviço. O que ele tem de fraco e de forte. O que ele pode ser diferenciado. É um motivador. Se você tem lá um produto que realmente você entende que ele é um sucesso e você constatou que a venda dele é muito grande, é como se diz aí na gíria, né, de venda, pegou o produto pegou no mercado. O que acontece? Vamos trabalhar, vamos colocar esse produto para ser o destaque, vamos colocar esse produto para ser lembrado pela sua empresa como realmente, de fato, o destaque da sua empresa, ok? Isso é muito importante. Olhar para os obstáculos como um incentivo, né? É o lado desafiador aí que o Marco falou, né? Aquilo que for te limitando em alguns momentos, ou as derrotas, lembra que eu falei das derrotas? As derrotas são pequenas, o fracasso é quando você desiste.
As pequenas derrotas e os obstáculos que você passar dentro do seu negócio, eles têm que te motivar a fazer melhor e diferente, tá? Essa deve ser a perspectiva que você tem que ter no negócio. O que te move a abrir o negócio? O que é que moveu você a abrir o negócio? E é isso que você tem que colocar. Quando você faz o teu planejamento e fala da tua empresa, você coloca lá o teu coração. O que é a sua empresa? O que é o mover? Por que você pensou em abrir o seu negócio? Essa é a perspectiva que o empreendedor tem que ter. Não é se render a determinadas circunstâncias. Eu vou vender porque tá todo mundo vendendo, eu vou vender porque é moda, mas por quê? Mesmo que seja um modismo, mas por que ele é um modismo? Ele é diferente? Ele é um modismo diferenciado? Ok? Então é isso que você tem que olhar para o seu negócio. Qual o caminho que eu tenho que tomar para aquele meu negócio e aquele meu produto ter destaque? De que forma eu tenho que fazer isso? Buscar novas possibilidades. E aqui eu tô falando de network, eu tô falando de uma coisa. Tudo pode ser. É isso que eu quero deixar bem claro. O projeto Empreendedorismo e Inovação, ele além, e é o cerne do projeto quando eu pensei, é fazer você, empreendedor, entender o seu negócio. Quando você entende o seu negócio, quando você domina o seu negócio, quando você consegue enxergar o seu negócio e tudo que ele pode alcançar para você e para outras pessoas, fica muito mais fácil de você gerir a sua empresa. E isso é muito importante, tá? O sucesso, ele não chega quando nós acertamos constantemente, tá? Quando você faz tudo bonitinho e tudo certinho, mas ele tá quando você se rende às falhas. Ele existe quando você se rende às falhas. Vamos guardar essa frase? Eu acho que ela é muito importante. Presta atenção. O sucesso não chega quando acertamos constantemente, mas quando nos rendemos às falhas, porque é nas falhas que você pode fazer o diferencial. É justamente na falha que você consegue enxergar que talvez aquele seu produto e aquele seu serviço precisa de uma renovação, ele precisa de uma modificação, ele precisa ser substituído, ele precisa ter um novo formato, muitas vezes em termos de produto, uma nova embalagem, uma nova carinha. Por que muitas vezes a gente vê grandes marcas aí fazendo aquele tipo de chamada agora muito mais cremoso, agora com várias formas de você consumir o produto, né? Qual é a intenção aí? É trazer um novo foco para o mesmo produto, tá? Isso é importante. Olha que bacana, tá? Outra coisa que a gente tem que pensar. Então, vamos guardar essa frase, tá? O sucesso não chega quando acertamos sempre, constantemente, mas quando nos rendemos às falhas. Então, é nas falhas que nós podemos renovar. Muito bem. Empreendedor, como então enfrentar as limitações? E quais são essas limitações? Ficar desmotivado. O que pode levar o empreendedor a simplesmente desistir e aí ele chegar ao fracasso? Existem vários fatores que podem contribuir para que você se desmotive, tá? Eu vou citar alguns deles, pode ter muito mais. Medo pode te desmotivar. O estresse pode ser um ponto de desmotivação muito grande. Doenças emocionais, quando você não consegue identificar algo dentro de você que te limita como pessoa ou dentro do teu próprio ambiente de família. Isso tudo, tá? Não só no trabalho, pessoal, família, casamento, filhos, uma série de coisas. Traumas,
paz, qualquer coisa ligada ao emocional. Isso pode ser um desmotivador. Você tem muitas vezes perto de você alguém que diga, não vá fazer isso não vai dar certo. Não vá por isso aí, isso é perda de tempo. Você pode ter pessoas assim e fazem parte da sua vida e você vai ter que lidar com essas situações aí, tá? Depressão, né? A gente percebe que eu já vi alguns casos, né? Até depois agora que foram pessoas que já foram cometidas pelo Covid, né? Saíram e ficaram com sequelas e algumas delas, inclusive, a depressão. Por quê? O medo, muitas vezes, de morrer, muitos fecharam os negócios por conta disso, né? Isso trouxe para dentro do negócio. Várias histórias a gente pode buscar por aí e isso pode ser um desmotivador aí. Falta de esperança. Ai, não vai dar certo. Algo aconteceu errado no seu negócio, você fala, não vai dar certo, não é assim, você não tem esperança de mudar, você não tem motivação, você não tem aonde buscar uma outra perspectiva para o seu negócio, e aí você fica sem esperança, não, eu tenho que fechar mesmo, não vai dar certo, você não consegue focar em algo realmente para fazer a diferença. Você não consegue olhar para aquela falha e enxergá-la como um crescimento, uma oportunidade de fazer diferente, tá? Vícios, você pode ter algum tipo de vício, qualquer um, seja físico, seja até emocional, o que for, mas é algo que te limita. Hoje, um dos vícios que eu tenho observado bastante é a perda de tempo que as pessoas têm com as redes sociais dentro do próprio negócio. Ao invés das redes sociais servirem para alavancar, elas limitam, porque muitas vezes elas saem do foco daquilo que é o negócio. Lembra da live que eu fiz sobre gestão do tempo? Como você tem que gerir o seu tempo, como você tem que enxergar o seu tempo. Tire aquilo que é desnecessário, ok? Tristeza. Às vezes uma derrota em alguma fase dentro do teu negócio, ou mesmo fora que você não consegue deixar de lado e você traz para o teu negócio, isso pode ser realmente, de fato, um desmotivador, né? Então, fechando o que nós conversamos hoje, foco e motivação são pontos fundamentais, então, para o empreendedor. Ele precisa ter muito claro onde quer sair e onde ele quer chegar. Motivação, o que é o teu negócio? O que faz você vibrar no teu negócio? O que faz você acreditar no seu negócio? Isso é muito importante. Eu gostaria de deixar uma frase do professor Augusto Cury, que eu já li vários livros sobre ele, e eu acho muito relevante tudo que ele fala, né? E tem muitas frases dele, mas essa aqui realmente me chamou a atenção em termos de empreendedorismo, se me permitem. Ser um empreendedor é executar os sonhos mesmo que haja riscos. É enfrentar problemas mesmo é caminhar nos lugares conhecidos, mesmo sem bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória. O professor Augusto Cury, o que ele quis colocar nisso? Que o empreendedor, ele é a pessoa colocada na zona de risco. O empreendedor é a pessoa colocada para viver o diferente. O empreendedor é colocado sempre em xeque. Mas mesmo diante de tudo isso, ele só vai conseguir triunfar e ter vitória se ele realmente buscar o que ele quer, ou ter realmente a consciência do que ele quer e principalmente olhar para o negócio como algo que ele realmente quer fazer diferença para a vida dele e para a vida das pessoas. Então, a vida do empreendedor é essa, é assumir riscos e responsabilidades.
né? Isso é importante para o empreendedor, tá? Bom, pessoal, resumindo as lives desse mês que eu quis fazer solo, nós falamos primeiro do fracasso dentro do empreendedorismo, como que a gente enxerga o fracasso. Falamos também da gestão do tempo, como o empreendedor tem que gerir o seu tempo, isso é muito importante, né? Separar aquilo que de fato é relevante. Falamos da importância da constância. O que é a constância? É manter sempre algo ali especial, de maneira focada. E hoje falamos do foco e da motivação. É uma continuação, tá? O foco naquilo que você começou e aonde você quer chegar. Motivação, o que é o seu negócio? Qual é a perspectiva do seu negócio? O que te faz levantar da cama, te abrir um sorriso e fazer você ser muito feliz, porque você vai estar fazendo diferença. Esse é o objetivo do projeto Empreendedorismo e Inovação, né? É pensar no empreendedorismo e associar ideias de inovação dentro do negócio. É fazer o próprio empreendedor crescer dentro do seu negócio de uma maneira responsável, planejada, uma maneira coerente e, principalmente, repito, fazendo a diferença. Isso é que é importante, né? Nós precisamos, mesmo com as adversidades que nós temos no nosso país, em termos legais e tudo mais, mas é muito importante nós fazermos a diferença, né? O empreendedor, ele tem que ser um guerreiro, ele tem que buscar sempre o melhor, tá? E eu vou deixar aqui dica de 2 livros. Esse eu estou quase terminando de ler, mas está sendo muito relevante para mim, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui, ó. Foco na prática. Muito interessante, né? O autor Paulo Vieira fala muito do que é o planejamento e o foco naquilo que você quer. E traz isso para a prática, ele dá ferramentas muito interessantes. Outro também dele que eu acho muito legal é esse aqui, O Poder da Ação, que esse eu já li. Muito legal também. O como você vai agir dentro do seu negócio, né? Mas o agir com responsabilidade. E isso também é fundamental para o empreendedor. Bom, eu vou adiantar como vai ser a nossa agenda de agosto. Em agosto, eu vou fazer a volta da entrevista com o empreendedor. Só que dessa vez eu quero focar de uma maneira diferente, trazer uma novidade aí. Eu quero colocar alguns assuntos ligados à sociedade, franquia, né? Muitas vezes a importância da marca. Por que a marca é importante? Marca e patentes aí, tá? Então, a importância da sociedade. É bom ter sociedade? Sim ou não? Quais os pontos positivos e negativos? O que a gente tem que considerar, por exemplo, numa sociedade quando a gente quer abrir um negócio? Eu acho bastante relevante a gente falar sobre isso. Franquia. Franquia é bom? Em que momento é bom? Tem alguma coisa hoje, pós-pandemia, que a gente pode embarcar aí no mundo da franquia? De que forma, né? São alguns assuntos. E aí eu vou fazer entrevistas com empreendedores que vivem esse contexto, né? Para trazer para nós experiências, para trazer para a gente inovação, né? E como enxergar o empreendedorismo em outros nichos aí, para serem explorados, tá? Eu já vou adiantando aí a agenda de agosto. Então, agosto nós faremos novamente a entrevista com o empreendedor e vamos crescer junto, né? Vamos procurar colocar aí o melhor do empreendedorismo para vocês. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Os que me acompanharam aí vai ficar gravada. Quem não conseguir assistir vai estar lá no canal lá, bem bacana, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Vou tirar aqui um print aqui pra gente registrar o momento. Obrigada para todos. Espero que tenha sido relevante para todos aí o aprendizado de hoje e o nosso bate-papo de hoje, tá? Muito obrigada e boa noite a todos.